Às vezes, os heróis de uma cidade não estão em praças grandiosas nem em monumentos cheios de pompa. Estão ali, encostados ao muro, ao fundo de uma rua, a fazer o seu trabalho, silenciosamente. Hoje vamos falar de um desses heróis escondidos, o fontanário da Rua de Souto. Discreto, quase tímido, mas que durante anos foi o verdadeiro herói da história. O underdog das fontes do Porto? Sim, exatamente. Hoje vamos falar do fontanário da Rua de Souto. Um chafariz pequenino, mas com uma importância gigante. Então vá, recapitula lá. No episódio anterior, a fonte monumental foi demolida nos anos 20 para dar lugar a duas casas de comércio, certo? Certo. E como isso deixou a população sem acesso fácil à água, a Câmara Municipal teve de agir. Recuemos até ao início do século XX. Estamos em 1920. A cidade de Porto está a mudar. Lojas a nascer, ruas a abrir. E, como contámos no episódio anterior, a fonte monumental de Mãozinho da Silveira foi abaixo, para dar lugar a duas casas comerciais. Pois foi. Ainda me custa acreditar que demoliram uma fonte monumental para construir lojas. Então o fontanário foi uma solução de emergência, que durou até hoje? Uma espécie de plano B, mas com funções muito reais. Pois, mesmo depois da fonte original de Mãozinho ter sido reconstruída nos anos 60, o fontanário do Souto nunca deixou de funcionar. Continua lá a cumprir o seu papel. Simples, mas constante. Resistente! E não é só isso. Dizem que a sua estrutura é parecida com a fonte da protetora. Sim, tem algumas semelhanças no traço, embora seja mais modesto. Mas guarda outra curiosidade. Logo à entrada da Rua de Souto, onde ela cruza com a Rua de Mãozinho da Silveira, há um pequeno chafariz, também colocado em 1920. Espera. Então temos o fontanário e temos esse chafariz logo à entrada? Dupla hidratação? Algo assim. Esse chafariz substituiu um ainda mais antigo, mas, e aqui está o detalhe bonito, o muro curvo que vês ali ao fundo é sobrevivente do tempo do chafariz original. Ou seja, mesmo quando o chafariz mudou, a parede ficou um bocadinho de memória em pedra? Isso mesmo. E é esse tipo de detalhe que torna estas fontes e chafarizes tão especiais. Não são só infraestruturas, são testemunhas do tempo. Isso é poético, Vera. Parece que a cidade diz: podes mudar o presente, mas o passado continua ali, encostado à parede. O Porto está cheio destes cantinhos que quase passam despercebidos, mas que dizem tanto sobre a cidade e o seu passado. E o fontanário da Rua de Sol é exatamente isso. Discreto, mas essencial. Um guardião de pedra que garantiu água quando a cidade mais precisava. E é esse tipo de detalhe que faz destas fontes mais do que simples estruturas. São marcas da resistência, pedaços de história que continuam a servir, mesmo que já não lhes prestemos atenção. E é por isso que este episódio se chama O Guardião Discreto. Porque mesmo sem holofotes, o fontanário da Rua do Souto nunca deixou de estar lá, a oferecer água, a manter a dignidade da cidade. Portanto, da próxima vez que passares pela Rua de Souto, para um bocadinho. Olha para o chafariz, para o muro curvo e pensa no que eles já viram. Décadas de mudanças, mas sempre ali, firme. E se tiveres cedo, aproveita, estás perante um pedacinho da história da cidade que continua a cumprir a sua missão. Este foi o segundo episódio de Água que Passa, Histórias das Fontes do Porto. Se gostaste, partilha e vai espreitar o fontanário da Rua de Souto. Quem sabe não tens passado por ele todos os dias sem notar. E se quiseres sugerir uma fonte que gostavas de conhecer melhor, envia-nos uma mensagem. Voltamos em breve com mais uma história escondida entre a calçada e a torneira e que nunca te falte água nem memória. Até já! Tchauzinho!